Podemos começar? Eu vou fazer a abertura. Ah, sim. Aí lá em Goiás. Em Goiás, estamos aqui multi-brasileiros, né, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Valdson também, inclusive Valdson, eu acabei de combinar com a Nancy aqui que ela vai ser a sua arguidora de mestrado, hein? Então você já fica esperto, porque você já... Aí, é ele mesmo. Oi, tudo bem? Prazer. Tudo bom? Tudo bem. E brevemente vamos ter a qualificação, né, daqui a um tempo, e depois a defesa. Né? Então já se prepara para ver qual que é o estilo da moça, né? Eu sei que ele é bravo. Ó, toque com o livro dela, vou até mostrar depois, e você vai precisar desse livro aqui, vou te levar na quarta-feira. Não, sim, eu te conheço de nome, eu estudei lá na UFG, mas você estava de licença, se eu não me engano. Então, eu te conheço de nome. Conheço todos os professores de lá, quase todos, mas você só de nome. Eu não sou do UFG, não, eu sou da PUC. Não, UFG não? Eu já dei aula na UFG como substituta, faz muitos anos. É porque ela se converteu, né? E quando depois da conversão ela foi pra... Tem gente que pergunta se não sou irmã. Com esse rosto lavado, assim. Com certeza. Não, você é a Santa Terezinha, né? Bom, gente, então vamos começar aqui a nossa palestra de hoje, né? Mais uma ali do nosso evento, o cartaz está ali, né? O pessoal não consegue ver do chat, mas quem está aqui ao vivo consegue na gravação também, né? Do projeto Leituras em Multimídia. Inclusive, este é o encerramento desse projeto. Né? Então, fechando com chave de ouro, né? A Nancy eu conheço há muito tempo, né? Nós fomos colegas de trabalho também na UEG. Extremamente competente, muito divertida também, vocês vão gostar bastante da fala dela. Uma cultura múltipla, contemporânea e multifacetada também. Este daqui é o livro que a Nancy lançou há pouco tempo, né, Nancy? Foi um pouquinho antes da quarentena, né? De toda a pandemia. Então faz pouco tempo, porque aquilo ali foi um hiato, né? Isso. Não valeu, né? Esses 2 anos não valeram, né? Exato. Que é o livro A Gravura como Poética, Nancy de Melo Batista Pereira, que é da editora Trilhas Urbanas, que é do nosso querido Gustavo, né? Gustavo Neiva Coelho. Neiva Coelho. Gustavo? Gustavo Neiva, exatamente, que é associado da UB, né? Embora não apareça há aproximadamente 75 anos. Então esperamos você aqui. E só fica lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo. Tem um romance muito bom, inclusive. Né? E é um dos grandes especialistas em arquitetura colonial. Sim. Publica um livro por ano. Um livro por ano, exatamente. Grande figura. E a melhor qualidade dele é ser marido da Milena, né? Exatamente. Também tem isso. Escreve poesia. E escreve poesia e tudo. Grande figura. Fiz uma entrevista com ele há algum tempo. Mas o fato é que, né? Temos aqui um livro da Nancy, recomendo. Ele é pai do Julian, que é amigo do meu filho. Aí, ó, tá vendo? Outra qualidade, né? Então, A Gravura como Poética. Beleza. Gente, olha só que não é só o tema de hoje, né, Nancy? Você vai falar sobre o artista contemporâneo como editor, né? E só para constar aqui, antes que eu me esqueça, este projeto, ele tem... A proponente é a Roberta do Carmo Ribeiro, que está aqui, professora doutora, Roberta do Carmo, acabou de aparecer no Instagram, né? E a UB está fazendo a organização, toda aquela parte processual mesmo da coisa, tal, colocar a coisa para funcionar, não só aqui em Goiânia, mas também no município de Goianésia e também em Anápolis. Tivemos sessões bem legais em Anápolis, inclusive uma com o baiano, que já é lendária, né? Ele está proibido de pisar em Anápolis durante 5 anos, né? Tamanho barulho que ele fez, né? Tivemos lá também o Miguel Jorge, né? e o Heleno Godoy, que também tem uma trajetória de artista plástico, falavam sobre isso, né, Nancy? E deu uma palestra aqui no nosso evento anterior.
da escrita criativa e tudo. Mas eu não vou ficar tomando tempo da Nancy não. Então, Nancy está apresentada, a proponente do projeto está apresentada, né? Então, passa a palavra para você, Nancy. Muito obrigado pelo aceite. Obrigada a você pelo convite. Me deu a oportunidade de voltar a ver um pouco mais de perto essa teoria, né, que eu estou falando hoje praticamente parte de um livro do Nicolas Bourriot, que é o Pós-Produção, como a arte reprograma o mundo contemporâneo. Né? Então, assim, de alguma forma eu vou falar muito da minha cabeça, porque muitos artistas que eu vou mostrar, eles estão dentro de um contexto que eu trabalho, né, a gente pode ir só um pouquinho para frente, só para mostrar um outro momento. Ele muda muito devagar. Eu acredito que ele fez essa interferência em nem um minuto do filme, mas é uma cena que ele estende, né? Acho que a gente pode colocar no próximo, só mais uma coisa. É mais ou menos alinhado ali com o início do volume. 26, aí esse aí. Esse é um filme que ele também reedita, né, em poucos segundos. Ele sampleia. Ele sampleia, exatamente. E ele dá outro sentido para a cena, né? Então a gente tem uma modificação. Então, da mesma maneira, é uma cena que se passa em meio minuto, assim, no máximo, né? Uma coisa assim, bem rápida. E agora, esse eu realmente não sei, parece que é uma série que existia, sempre com o Mickey Rooney, né? Mickey Rooney e a mãe da Liza Minnelli, que fez o Judy Garland. Lendária Judy Garland. É sempre ele, a Judy Garland. Mas essa senhora, eu coloquei no slide o nome da atriz. Ele vai ficar nisso um tempão, né? Na verdade, mas aqui vai ter mais como se fosse 1 ou 2 minutos. Acho que pode ligar comigo. Desculpa, esqueci seu nome. Carol, obrigada. A gente pode pôr um slide, só para ter uma noção do tipo de... Esse artista, então a maioria deles que eu estou mostrando, foram escolhas minhas, algumas que são citadas pelo Bourriot, alguns que eu me lembrei, próximo ao que ele comenta também. Eu acho que é uma série de possibilidades que o artista tem hoje, que foi iniciada com alguns nomes da própria vanguarda, né? Então, a arte, a partir de um certo momento, ela começa a contar com a própria arte, né? Com a própria matéria-prima da arte, para se tornar uma outra linguagem. Talvez a gente esteja mais acostumado a ver isso acontecendo na música, né? A música é muito frequente que a gente conheça o rap, né? E todas as modificações e apropriações que a música faz
produzindo outras músicas a partir Não, se disso. você me pediu para contribuir, eu me lembrei de uma coisa aqui. Uhum. Você se lembra, claro que você se lembra, né? Mas na verdade para o nosso público. No livro do Guy Debord, o Sociedade do Espetáculo, depois virou um filme que ele mesmo dirigiu, né? Sim. Coisa até peculiar e tal. Ele é um filósofo, dirigiu o filme. E ele insere um pedaço do Johnny Guitar no filme, aquela parte daquela janela que tem no bar e tal. Só que no filme Sociedade do Espetáculo não tem nenhum sampler, né? Assim, é um comentário que ele faz sobre o filme, que ele considera que o filme ilustra o que ele falou antes, e ele usa o filme depois, enfim, para iniciar um debate que vai continuar na sequência. Mas a mesma lógica, né, de apropriação. Né? No caso ali, uns minutinhos também, uns segundos do filme. Antes e eu não me depois. lembro. Né? Antes e depois, Eu vi esse filme, que é o próprio Sociedade do Espetáculo. Isso, chama-se, tem o mesmo título, Mas eu dirigido não por sei ele. se... Não existe uma versão oficial, eu pelo menos não conheço, né? Às vezes eu caio de ver uma pelo YouTube, mas ele fez uma série de recortes de várias coisas, né? Pra montar. Sim. É uma coxa de retalhos. Exatamente. Né? E em um momento ali tem o Johnny Guitar. Pra quem não lembra, o Johnny Guitar é um faroeste, né, que dizem que é o faroeste feminista, né? Que a Joan Crawford é a pistoleira lá. Isso. A gente pode passar. Que é do Nicholas Ray, né? Inclusive. Isso, eu não conheço. Nicholas Ray, o Godard, fala uma coisa muito legal sobre ele. conheço. Não, claro, o Nicholas Ray é o cara do Juventude Transviada e tal. O Godard fala que o maior poeta do cinema é o Nicholas Ray, que ele era o rei da imagem parada. O rei do close. O melhor close da história do cinema é do Jeffrey Hunter em Rei dos Reis, do Nicholas Ray, na minha opinião. Vou procurar conhecer melhor. Eu estou mostrando aqui uma imagem que é do Valério Vieira, que é foi um fotógrafo brasileiro. Essa foto é de 1900. Mas eu não fiz minha pergunta, eu só comentei. Não, é porque é uma pergunta em cima do que você estava falando. Porque assim, você comentou que essa coisa do samplear a imagem e tal foi incorporada pela arte contemporânea, né? E você mostrou exemplos aqui. A pergunta é a seguinte: o Guy Debord, no Sociedade do Espetáculo, ele faz um comentário exatamente sobre isso, né? Essa ideia da arte também virar um produto, né? Como que você interpreta isso nesse sentido que o Guy Debord trabalha, que mesmo a arte contemporânea, que seria uma perspectiva de produção muito sofisticada e aquela coisa de público mais elitizado, aquela coisa toda, ser também parte da sociedade do espetáculo? Não, isso é normal, porque a arte, ela sempre foi um produto, né? Ela sempre foi, então assim, pode ser alguma coisa produzida para classes, né, que buscam, né, aquele mecenato que já existiu. A produção artística, de alguma forma, ela sempre faz parte, e sempre fez parte da própria análise marxista também, né, como algo que é produzido pela sociedade, que tem, né, o seu público, né, a sua escoamento, né, como produto também. Mas eu não entendi exatamente, se você falou aí na sociedade do espetáculo. Não, porque nesse caso a arte, por exemplo, a arte sacra tinha uma função, o Waldson aqui é até especialista nisso, então. E a arte contemporânea, né, assim, dentro da sociedade do espetáculo, pode ser comparada com esse, por exemplo, como o Johnny Guitar, por exemplo, que é um filme de Hollywood, que é mais ou menos a correlação que o Guy Debord faz, né? Acho que pode, né? De alguma forma, o apelo da arte é sempre ter um público, né? Para que ela seja consumida, né? Fruída, né? A fruição artística, ela passa por essa demanda, né? Que é de um público, pode ser um público que não esteja ainda pronto, né? Para ela, isso vem desde as vanguardas, né? Ou das transições, né? De estilos de época também. Mas, de alguma forma, toda a arte é produzida para que haja esse consumo muito específico da arte que a gente chama de fruição, né? Então, acho que é normal. No sentido aqui do Valério, vou voltar aqui, claro, não sei se eu te respondi, não, respondi, tá? perfeito. Você pode me cobrando. O que eu acho interessante é porque a gente tem ele, né, como um artista que fez uma edição
de uma fotografia. Então o que a gente chama, né, hoje o sampleamento é uma coisa que parte das tecnologias, né, que foram desenvolvendo na imagem de movimento, mas já na fotografia a gente tinha então uma série de possibilidades de edição fotográfica, que era algo artesanal, né, no princípio analógico, que foi o mesmo, né, durante mais de um século. Então ele aqui e eram boas, né? Hã? E eram boas. Eram boas, Tudo, né? mostrava tudo, né? A partir do meados do século XIX, a velocidade da fotografia já era boa, ela conseguia imagens. E os fotógrafos sempre passam então a criar a edição, né? Recortar, filme e revelar, né? Aqui o Valério Vieira fez ele mesmo, né, em toda a fotografia, que é uma coisa que passa a ser um exercício, né, muito fácil, fazer Photoshop e tal, mas é uma edição e num momento que a própria fotografia nem vai ser considerada exatamente arte, né, a fotografia vai ser sempre muito questionada ao longo de todo o século XIX. E mesmo no 20, né? Que a Susan Sontag tem aquela ideia de que... No senso comum ainda existe bastante, né? Não, mas mesmo a Susan Sontag, naquele livro ela fala... Ah, sim, mas aí ela faz... Que é coisa técnica e tal. Mas isso é uma perspectiva que ela aborda, que eu não vou entrar, porque eu não conheço exatamente como que ela trata, faz essa crítica, né? E essas fotografias mais antigas, elas são muito do valor, né? Porque ela retrata tudo, né? Em que sentido? O hoje, o amanhã, sim, o depois. é um registro, né? Tá vendo? Olha lá a roupa dela. É igual o que tá usando agora. É isso. Quer dizer, uma recapitulação do que foi, do que é ou do que está. Eu acho a fotografia. Eu adoro fotografias antigas. A gente pode passar, por favor. Essa do Valério é uma homenagem. Eu vou mostrar alguns artistas brasileiros, mas assim, misturando com o que o próprio Uriol fala, né? E outros autores também. Já nas vanguardas, né? No início da colagem, né? Que é a partir do cubismo, que é a partir e o próprio dadaísmo, então vai trabalhar muito, né? Alguns autores falam que o dadaísmo trabalhou até o esgotamento, né, da ideia da colagem. E hoje nós temos, né, muitos artistas colagistas. Isso não deixa de ser o mesmo princípio da edição, né, de você se servir de uma série de imagens que já estão veiculadas, né, por uma mídia impressa e que passam a compor a obra. Então você vê que o artista está abrindo mão de partir da matéria-prima original, né, de uma tela branca, de uma folha branca, e produzir um desenho, mas ele já tem uma série de imagens com as quais ele faz uma composição. Então, isso por volta de 1916, né, começa o dadaísmo, e aqui, ali já não é exatamente imagem, né, como tirada de edições, de revistas, mas são objetos que compõem um fotograma, né? Isso poderia ser chamado de reiografia ou daquelas imagens que o Talbot, né, já fazia também no século XIX, que é só colocar objetos em cima de uma folha sensibilizada, jogar luz e você tinha uma imagem sem a câmera. Mas de alguma forma os objetos que faziam a composição, né? Então a gente pode considerar que é uma composição de uma linha do surrealismo, né? Na verdade, a história da arte tenta fazer isso, né? Encaixar as coisas em propostas. A gente pode até chamar de outras coisas, mas vai fazer parte de uma proposta do surrealismo. E aí a gente tem então iniciado um princípio dessa edição, né? Que parte da apropriação, né, ou da coleção de um certo objeto, de coisas que você vai acumulando ou que simplesmente vai dando um norte para uma criação a partir de algo que já foi produzido. Pode passar, por favor. Você pode passar 3 vezes, por favor, que aí já mostra ali, são alguns trechos que comentam, né, exatamente um pouco que eu já falei sobre a ideia do Duchamp, né, que a partir de 1914 expõe um porta-garrafas, utiliza como instrumento de produção um objeto fabricado em série.
né? E começa a modificar, né? E ao mesmo tempo chocar. As pessoas têm sempre a expectativa de que o artista ele tenha um aspecto da artesania, né? Então a gente pode considerar no meio artístico, parte do meio artístico vai considerar que isso já é uma coisa totalmente assimilada, normal, mas ainda existe até mesmo partes do meio artístico que não vão considerar isso tão, né, assim, tão já estabelecido, vamos dizer. Ele mesmo que está... Normalmente quando o Duchamp é fotografado, ele é fotografado pelo Man Ray, né? Ele criou um personagem para si mesmo, que é a Rose C'est la Vie, que é La Vie en Rose de uma maneira modificada, né? Então a rosa é a vida, né? E ele sempre com uma... não é exatamente uma fotomontagem, mas é uma ideia de simulacro, né? Talvez, as mãos femininas, e ele está sempre procurando modificar a maneira de pensar a arte, né? Procurando o que o Bourriot cita, né? Que ele transporta o processo capitalista de produção, trabalhar a partir do trabalho acumulado para a esfera da arte. Então, Duchamp parte do princípio de que o consumo também é um modo de produção. Então, vai existir muito esse paralelo, um paralelo entre consumo e produção, produção e consumo. Se você produz, você está consumindo alguma coisa, né? E se você e vice-versa. Então, a maneira que ele passa a agir em relação ao ready-made, a gente pode passar claramente a imagem. E interessante, professor. Pode falar. Professora Nancy, Edith Piaf, né? Aquele olhar assim, tal, bem assim. Ainda mais que ela que propôs, né? Na Vie en Rose. Sim. É a mesma época. Então aqui a gente tem a fonte é um ready-made. Qual que é a arte do Duchamp? Né? A fonte, às vezes eu mostro isso, algum aluno fala assim, mas isso já é muito clichê, né? Porque a gente tem já muita familiaridade, eu não sei vocês, acho que todo mundo já viu essa imagem, né? Mas a arte do Duchamp... É a Mona Lisa do século XX. Então, a arte dele é simplesmente ter comprado esse Victório, né? E decidido levar ele para um espaço de exposição. É uma escultura, não deixa de ser uma escultura. É uma escultura, mas quem vai no banheiro não pensa assim, né? Não, tá Quem certo. precisa do Victório no certo momento. Não é um objeto se ela volumétrico, tá só jogada né? em alguma coisa, É um design, o artista né? teve a intenção de colocar como arte, né? Sim. E não deixa de ser uma escultura. Não deixa de ser, ter essa observação, né? De um objeto tridimensional. Porém, a linguagem do Duchamp aqui é justamente de ter comprado alguma coisa. E substituir a arte dele é a ação dele. Eu entendi. Né? Ele vai repetir essa ação várias vezes, né? E hoje as pessoas, nós ainda estamos repetindo essa ação. Sim. A ação é alterar essa possibilidade. Pode passar porque vai mostrar, na verdade, só alguns trechos aqui, que é uma relação que o próprio autor faz, que eu já citei, né, na introdução, a crítica da economia política. Eu não sei se todo mundo vai concordar, ele fala, mas ele não define muito bem como que o consumo é imediatamente produção, relacionando com a ideia do Duchamp, né, que o consumo também é um modo de produção. Assim como na natureza, o consumo dos elementos e das substâncias químicas é produção da planta, né, no caso da vegetação. A Michel Certeau também fala, né, usar um objeto é necessariamente interpretá-lo. Utilizar um produto é, às vezes, trair seu conceito. O ato de ler, de olhar uma obra de arte ou de assistir a um filme significa também saber contorná-los. O uso é uma micropirataria, o grau zero da produção. Quando a gente tem o olhar sobre certos objetos e faz desses objetos a própria linguagem, a gente está trazendo para... nesse deslocamento, né, do objeto como uso que, no cotidiano que a gente conhece, para uma área de exposição, a gente está revendo ele de alguma forma, né? Recriando, que nada mais é também de trazer esse aspecto da própria fruição. Eu gosto muito de usar esse quadro porque ele mostra a relação da construção da ideia de arte
da ideia de técnica e da ideia da poética, né? Da poiesis, tudo sendo a base, né, de um certo momento da própria arte, mas que compõe todas as ações referentes a um objeto artístico, né? Sim. Você tem um objeto, você tem uma técnica, e no caso aqui eu estou falando de um princípio que é bastante conceitual, mas que vai reverberar até hoje nessa linguagem, né, que a gente vê, onde existe uma seleção de coisas já pré-estabelecidas, pré-produzidas, onde o artista vai trabalhar. Acho que pode passar uma imagem. Mas embaixo tinha uma anotação, né, que fruir é recriar. Então, só para que a gente... Eu menciono um trecho do que seria uma aula, né, que eu faço muitas vezes, é abordar essa ideia do que é de fato a fruição. A fruição não é você se perguntar o que vem a ser o que você observa, né, o que significa, o que é, mas é você se proporcionar através da arte um momento de criação também. Então, que é o que o próprio artista faz quando ele observa os objetos e transforma eles em linguagem, né? Então, esse deslocamento, né, essa desfuncionalidade, né, que é ter um mictório, uma sala de exposição, ou ter uma roda que não roda e um banco que não dá para sentar, é também trazer uma outra possibilidade, né, transformar em linguagem esses objetos que são totalmente corriqueiros. Então, desloca a problemática do processo criativo, né, seria isso. Colocando a ênfase não em alguma habilidade manual, e sim no olhar do artista sobre o objeto. O ato de escolher é suficiente para fundar a operação artística, tal como o ato de fabricar, pintar ou esculpir. Né? Tem uma diferença que aí você colocaria a mão na massa, né? Sim. E agora você tem uma série de possibilidades. Eu acho que isso vai de encontro muito a todas as tendências de ruptura da arte, né, da vanguarda especificamente, que é você poder também colocar quem observa na qualidade de alguém que possa criar. Porque essa sensação que muitos têm, né, isso também eu faço, né, é a verdadeira possibilidade de criar em cima disso também, né? Eu acho que... Então eu nunca vou dar conta de fazer isso. Também pode ser, eu nunca vou dar conta de fazer isso. Não, sim, o que você falou é interessante, eu me lembrei daquela perspectiva acho que o Gombrich fala, o Argan fala, enfim, tem uma série de autores da história da arte, que a comunidade artística, de artistas, é definida internamente, né? Assim, é artista quem a comunidade de artistas considera que é. Então, essa impressão de, não, isso aí eu faço, né? Muito aquela coisa que o pessoal fala quando vê abstracionismo e tal, não, jogou tinta na tela e tal. Mas como que isso funciona dentro do que você apresentou, né? Porque a ideia do Champ, obviamente, passava ao largo da técnica, né? Que ele tinha toda a técnica, né? Ele era até muito técnico no sentido de conhecimento de pintura, de desenho, de gravura, aquela coisa toda. Tinha um domínio grande. Sim. E como o próprio Picasso também, enfim. Mas é nesse sentido mesmo, né? Como que isso interfere nessa perspectiva que esses autores, que são autores importantes, colocavam antes, né? A ideia de que o artista é quem a comunidade artística considera que é artista, a partir dessa perspectiva de que está mais aberto, digamos assim, essas possibilidades, que o Duchamp traz. Eu acho que isso é uma proposta que estava colocada para todo pensamento de vanguarda, inicialmente, né? Que é o seguinte, a tradição faz isso a gente não vai fazer. Eu acho que a lei da vanguarda era essa. Então, né? em certo sentido, a vanguarda era o punk das artes plásticas. Aprenda 3 acordes. O Baudelaire fala que ser moderno era se dirigir a um fanal obscuro. Né? O que é? Você não tem uma guia, na verdade, né? Você tem como proposta a ruptura, você tem como proposta a negação. Então, é claro que aí a arte tradicional ainda está ali como parâmetro, né? De alguma forma você tem um paralelo. Mas se você perceber todas as vanguardas, né, que a gente olhando esteticamente, elas não têm muito vínculo, mas elas têm esse elo de ligação, todas querem negar a tradição.
querem negar a perspectiva, querem negar a anatomia humana, querem negar o sombreamento, querem negar o próprio suporte. E essa radicalização foi sendo tomada de vanguarda para vanguarda. Sim, mas por exemplo, aí já é o Peter Gay, né? Que ele coloca que a diferença do modernismo com o pós-modernismo é que no modernismo havia ainda um diálogo com a tradição, que aí entra Dalí, Picasso, esse pessoal todo, pessoal do século XIX e tal. Que a partir do que nós chamamos de pós-modernidade, que não acho que é uma ruptura, que é uma continuidade, porém mais radicalizada, ele fala que isso desapareceu e que virou um jogo estético, né? O que você acha disso? Talvez o que se chama de pós-modernidade parece que é uma coisa muito mais de tentar marcar muito mais na ideia dessas rupturas todas do que, igual a Nancy falou, geralmente essas escolas tendem a colocar num lugar, né? E a gente pode chamar de tantas outras coisas, surrealismo, cubismo, mas a pós-modernidade, não sei, às vezes eu penso que é uma continuação mesmo da modernidade. Inclusive na literatura, pós-moderno, você dar voz a quem não tem voz, por exemplo. É muito mais uma atitude do que, igual a Nancy colocou, negar a tradição, não ter guia, mas aí o guia, o próprio caminho é a negação ou a ruptura. Prefiro a palavra ruptura até do que negação. Da ruptura. É a tradição da ruptura, porque a negação já é uma confirmação do que estava antes, né? Então a gente tem isso no nosso dia a dia. A gente percebeu o quanto que as coisas se envelhecem hoje. Se compra um celular e passa 2 meses, você já sabe que ele está super antigo e quer comprar. Artistas plásticos, a gente tem um tempo diferente hoje. A gente discutindo num bar, aí ele falava assim, ele é bem figurativo, tem um pouco de surrealismo e tal, você até conhece. E aí ele detonando a contemporaneidade, né? A arte contemporânea não existe, Ju. E aí ouvindo, a discussão é infindável. E aí eu falei assim, aí outro dia conversando com outros artistas também, no bar, claro. Aí a gente olhando lá as imagens do celular de vários artistas, eu falei, pois é, o figurativo, né, igual você colocou, a imagem em si, ele falar que não existe arte contemporânea. Aí ele começou a reclamar e era da arte local. Eu falei, não, isso tudo é um recalque seu, com seu lugar de produção, não vem não. Porque ele veio me falar que em Portugal a arte contemporânea existe. Vem não. Ela só não tem, a gente só não vai contar com um momento em que ela acabou e nem sabe exatamente quando ela começou, né? Então a gente pode considerar isso de uma forma muito mais ampla, né? Mas claro que, como eu falei, né, a história da arte tenta encaixar as coisas, né? Então, como arte pós-guerra, a gente já vai passar a considerar contemporâneo, que é o pós-moderno, que é um consenso, né? Que é uma coisa que serviu para trazer essa discussão, como você falou também, mas entre o Peter Gay, o Al Foster, né? Todos têm essa ideia. O pós-moderno é algo que vai ficar como uma lembrança, né? Essa ideia de pós-modernidade. Sempre houve, na verdade, a dicotomia entre ruptura ou continuidade, alguma coisa é ruptura, alguma coisa é continuidade. Então a gente tem uma série de produções que vão, a gente pode até falar assim, isso aqui é ruptura, isso aqui é continuidade, isso aqui não é nada, né? Porque algumas coisas também vão ultrapassar, né? E até em algum momento o Bourriot fala o seguinte, que eu acho interessante, né? Porque a gente sempre pensa, será um maneirismo, né? O maneirismo, ele se servia de imagens de grandes artistas do Renascimento para que eles gerassem uma arte a partir dessa inspiração da arte de grandes artistas. Então, mas era baseado na imagem produzida, na imagem do artista. Então você tinha uma sequência produzida não com a observação da natureza, mas pela imagem do artista. Então não é o que a gente está falando aqui, né? É o maneirismo. Então, sempre em algum momento tem uma referência semelhante. Agora, a gente pode chamar de arte atual e não chamar de contemporâneo, não chamar de pós-moderno, né? Que isso daqui a pouco já não vai dar conta de mais nada.
ainda que a gente tem aqui, né, o Duchamp, que inspira, né, e tem e trouxe, né, a maioria dessas situações que a gente está chamando de reedição, de pós-produção, né, ou de colecionismo, e depois tem a assemblagem, depois tem o objeto courbet. Aqui a gente tem os objetos, né, que e nenhum deles passou por uma artesania, né, dessa mãozinha do artista produzindo, a não ser talvez aqui o cinema anêmico, né, que é essa imagem do meio, que ele produziu um cinema, né, um filme a partir dessas imagens. Aqui ele também bebeu na fonte da Origem do Mundo, do Courbet, fora essa que deve ser uma das primeiras instalações. A gente tem os objetos que foram simplesmente retirados do cotidiano e levados para outro local, né? E essa ação, ela vai sempre se repetir, porque, como eu falei, a ação é a linguagem. E né? aí pode ser considerado arte, mesmo sem ter a mão, que você chamou de artesania, que é a técnica, que você acabou de falar, o poiese, a técnica, uma transformação, só pela atitude. Né? Exatamente. O gesto dele, né, é a arte. O objeto pode ser cada hora um. Né? Teve um momento que as pessoas falassem, esse objeto quebrou. Igual quebrou, queimou também, muitas obras conceituais do Hélio de Sica, em certo momento. Né? Dá dó, né? Porque o Hélio de Sica, mas porque está numa outra condição. Mas, assim, de alguma forma, o conceito, né, e a abordagem a partir do que foi o projeto, né, da obra, vai sempre existir. Acho que a gente pode passar para a imagem. Eu coloquei muita imagem do Duchamp, eu vou falar um pouco mais rápido aqui. O Man Ray, então, era praticamente um diálogo, né? Ele e o Duchamp estavam muito próximos, ele que trazia o registro fotográfico do que era pensado pelo Duchamp. E aí a gente tem essa ideia, né, que essa parceria, né, entre os dois, né, e como que eles passam a viver dentro desse ideal deles, que é uma coisa totalmente fora, né? O dadaísmo parecia totalmente impossível, né, como arte, uma negação extrema. Acho que pode passar, mas de alguma forma isso vai fazer mais sentido. Eu coloquei aqui como ideia dessa apropriação, embora essa foto seja do próprio Man Ray, né, porque inicialmente a ideia de edição, de trabalhar algo já existente como arte mesmo, seria a partir da apropriação. Né? Então, na verdade, é a história da Ali, né, que foi uma companheira do Man Ray em um certo momento, ela vai embora e isso é uma história que está em alguns livros. Ela pega umas fotos do Man Ray no lixo, que ele jogou fora, e expõe. Aí eu falo assim, por que você está expondo o meu trabalho? Ela fala assim, eu estou expondo o meu trabalho, porque você jogou fora, e quem tirou do lixo foi eu, e estou expondo como um trabalho meu. Né? Então, assim, essa coisa da apropriação, ela está muito presente. Na verdade, aqui ele faz um desenvolvimento, né, da própria obra que ele faz fotográfica, ele amplia a boca dela. Então, a apropriação é a primeira fase da pós-produção, não se trata mais de fabricar um objeto, mas de escolher entre os objetos existentes e utilizar ou modificar o item escolhido. Então, a ampliação da boca, pode passar, por favor, Mário, ela vai levar para uma outra obra, né? Porque ele também pinta, aí faz uma pintura e faz uma montagem, né? No caso, fotografando mesmo, de um corpo e a boca dela, que é como se fosse uma nuvem flutuante, e ele mesmo passa a editar o próprio trabalho, levando, né, com isso a uma possibilidade de uma linguagem como o Man Ray vai ser considerado, né, praticamente um surrealista. Pode passar, por favor. O objeto, né, então, que é aqui. Como é que chama esse? Aqui é um compasso, né? É um compasso, né, de música. E ele metrônomo, vai... Metrônomo, né? Ali a Belle Hélène, que é esse perfume, com a Rose Selavi, né, que é o Duchamp ali no vidro. Então eles estão trabalhando no objeto, estão
criando, né, possibilidades para o que já tinha sido produzido por eles mesmos. A fotografia, que não deixa de ser também editada de uma forma mais assim, artificial, né? Essas lágrimas, o close. Né? Então, a fotografia, através do meio-meio, a gente tem essa, não exatamente uma fotomontagem aí, mas um aspecto da linguagem fotográfica que vai se revelando, né? Que é a imagem do close. Pode passar, por favor. E o que a gente viu no início foi o Martin Arnold, a passagem ao acto, que aí ele está pegando filmes antigos. Isso ainda era feito, se não me engano, ainda num vídeo mais, se bem que já poderia ser digital, né? Mas provavelmente no analógico, onde ele vai só transformando alguns segundos do filme numa outra linguagem. Eu não passaria tudo para vocês, mas eu posso passar esse vídeo para quem quiser. Eu acho que vale a pena assistir, porque a imagem cria totalmente um novo sentido. Né? Então aquela repetição, a forma, né, que se torna às vezes agressiva, em alguns segundos do filme você nem perceberia essa cena, mas ele transforma, né, a partir desse vai e vem, ou da maneira que ele vai avançando no desenvolvimento da imagem, 12 minutos, então tem que ser, né, muito interessado. Eu acho que eu não passaria nesse sentido, mas vale a pena assistir. A outra que é eu não consegui o nome, Rael, você podia passar a imagem? É aqui, ó. Não sei exatamente, parece que é uma série, né? E esse título, A Long Life Races, é do próprio Martin Arnold, que é talvez eu acho que ele está se despedindo dela, mas fica extremamente sensual, né? Quando ele começa a repetir a cena, depois mostra algumas imagens dele com a Judy Garland. Então a gente tem um salto, né? Daquela ideia de Duchamp, da apropriação. Aqui já passou para um princípio que é usado no cinema. Agora tem mais algumas coisas, pode passar, por favor. Que é... Agora, pode passar mais um pouquinho, só para apresentar aqui o que eu coloquei, que é exatamente a ideia de pós-produção, né, que o Boiot define, mas antes eu queria falar um pouco sobre esse trabalho. Alguém já ouviu falar desse trabalho do Silvio Meirelles? Né? O Silvio Meirelles, ele aprende a silcar na garrafa de Coca-Cola com o mesmo tipo de tinta, né? Você já tentou raspar aquilo ali? Não tem jeito, né? Uma tinta vitrificada, ela praticamente emenda, né, com o vidro, e ele colocava mensagens. Então, eu considero, não está em livro nenhum, eu considero isso, né, claro, é uma edição. Ele está usando como suporte algo que está, né, para a gente era normal, acho que isso voltou a ser normal, né? Você trocar o casco, né, numa padaria, num bar, e aí você tem ele envasado com todas as letras visíveis, mas quando você manda ele para a indústria, então há algumas mensagens que ele colocava, né, falando mal da Revolução Militar, ele ficou circulando no Brasil, né? E de alguma forma isso foi uma edição. Mas eu vou ler um pouco aqui do que ele está chamando de pós-produção, que é o termo técnico usado no mundo da televisão, do cinema e do vídeo, né? Designa o conjunto de tratamentos dados a um material registrado, a montagem, o acréscimo de outras fontes visuais ou sonoras, as legendas, as vozes, os efeitos especiais, como conjunto de atividades ligadas ao mundo dos serviços e da reciclagem. A pós-produção faz parte do setor terciário em oposição ao setor industrial ou agrícola, que lida com a produção das matérias-primas. Então, pode passar. Essa é a modificação, né? A matéria-prima agora é definida pelo olhar do artista. Então, aqui são o nome, né, do trabalho e o conhecimento da autoria veio muito mais tarde, né? Porque a gente sabe o que acontecia, né, quando você era muito criativo naquela época. Então, inserções em circuitos ideológicos. Pode passar, por favor. Aqui uma outra edição, né? Um trabalho da Alicia Clark, que é algo que a gente pode ser assim, difícil de olhar também, né? Por um outro motivo,
que são a caixa de baratas na caixa de acrílico. Nancy, tem um comentário aqui da Camille. Camille, você gostaria de falar? Eu posso ler também, você que sabe, mas se você quiser eu comentar. Leio. Não é porque às vezes ela pode. Nós podemos abrir a voz. Oi, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Professora Nancy. Boa tarde. Boa tarde, Camille. Boa tarde, Camille. Desculpa estar sem câmera, por um problema aqui que eu não consegui arrumar para juntar vocês, antes de juntar vocês. Sim, eu estou ouvindo a professora e estou entendendo que tem um novo significado da recepção na arte atual. E aí eu pensei, relacionando recepção, intenção, valoração dessa arte, eu pensei, eu pergunto quais que são os novos significados da intenção, porque quando você não tem mais artesania, não tem mais intervenção manual do artista, parece que a arte ela reside toda, para usar um termo ultrapassado, mas talvez não, na ideia, no projeto, na intenção, eu diria, no desejo de comunicar alguma coisa que vai estar para além da própria feitura da arte, né, no sentido da intervenção do artista. Ela é uma concepção, alguma ideia que quer ser partilhada com o público e que se exige desse público um certo comportamento em relação a esse produto que está sendo fabricado, dado a ver por esse artista. Nesse sentido que eu queria que você, que a senhora, comentasse quais os novos significados da intenção na arte atual. E se a vontade de fazer arte é uma categoria ou alguma coisa que interfere na valoração da arte atualmente. Tá certo. Eu entendi que você está fazendo um paralelo, né, entre o artista que está produzindo arte em meios tradicionais, né, e o artista. Oi? Tá sem som. Opa! Voltou. Voltou? Voltou. Eu entendi que você está falando sobre esse paralelo entre um artista que está trabalhando nos meios mais tradicionais, né, e um artista que já lança mão de outras novas possibilidades. Eu acho que é totalmente normal, mas é muito boa a sua pergunta, porque trata de uma coisa que eu vou comentar, que diz respeito a um livro anterior do Bourriot, que é a arte relacional, né? Então, de alguma forma, essa arte que lida com meios tecnológicos diferenciados, né? Pode ser o cinema, pode ser agora a relação de jogo, jogos, né? Jogos online, tudo que a gente pode pensar que o artista pode trabalhar e que se torna arte, tem um outro comportamento, talvez tenha uma outra instrução para que as pessoas se relacionem com ele. Mas isso não descarta em nenhum momento a diversidade que a gente conta no campo da arte atual, né, para não dizer contemporânea ou pós-moderna, que seria a característica principal do que a gente tem como proposta hoje, né? Existe um retorno do real, existe uma arte que está trabalhando no campo de hiperrealismo, existe uma arte que está no campo da pintura de forma muito tranquila, então nada foi descartado, né? Eu mesmo não participo de nada disso que eu estou falando. Eu trabalho com gravura, né? Eu trabalho com monotipia, né? Vem a tia falar sobre essas coisas aqui, mas assim, e não que eu não possa fazer coisas diferentes, né? Talvez eu já tenha feito e já esqueci também, mas assim, em algum momento a gente tem uma ideia e faz algo que não participa exatamente do meio tradicional, como é o que eu faço mesmo, que é a gravura, né? Eu pinto também, desenho, né? Então eu não sou um artista que quando quer fazer arte pensa em cinema, em tecnologia, não. Eu penso em velhas tecnologias, né? Penso em lápis de cor. Né? Então, eu acho que isso tudo é válido. Não tem, não sei, não existe uma linha que divide essas duas produções. Eu não sei se eu te respondi, tá, Camille? Mas eu encaro dessa maneira. Não, se aproveitando. A própria Alicia Clark, né? Obrigado, Camille. Sempre que quiser, é só levantar a mão. Vocês têm. E tem todos os presentes também. O Emerson, Jesus, o pessoal todo. O Waldson. Não sei o seguinte.
Você falou dessa questão das novas tecnologias usadas para produzir arte, né? Uhum. E eu me lembrei daquele livro, até recente, deve ter no máximo uns 5 anos, eu acho, da Camille Paglia, em que ela fala que o mais recente estágio da arte, da história da arte, no caso, seria arte no computador, 3D, CGI, essa coisa usada em cinema. Ela até coloca como grande marco o Star Wars, o Vingança do Sith, do George Lucas e tal. Você concorda com ela? Você acha que esses artistas que estão trabalhando, por exemplo, na indústria do cinema, por exemplo, ou então do videogame, pode de fato ser essa novidade no campo artístico, em função do conhecimento técnico? Com certeza. E mesmo nesse sentido do jogo, né? É muito observado não só o jogo em si, a interface do jogo, né, para quem joga, mas o texto algorítmico, né? O texto algorítmico ele é relacionado a um princípio da arte do jogo também, né? Existe um tipo de harmonia algorítmica, eu jamais saberia, né? Mas de alguma forma a gente está lidando com essas imagens aqui na interface que a gente interage, né, com o computador, mas a gente não tem acesso e nem compreensão, né, e nem como aquele pessoal que está lá no Matrix, né, vendo aquele DOS passar ali, que veja que às vezes aquele ali estão vendo os algoritmos, né, e isso no jogo, isso é olhado também, né, tem jogos que estão em museus, isso são obras, mas só que vai ser como era, por exemplo, vamos supor, os impressionistas do século XIX, né, que era aquela ralé, os salões achavam eles totalmente, né, absurdos, né? Mas rapidamente eles conseguiram, né, atingir celebridade, os que viveram mais conheceram a própria fama. Mas a gente tem muito artista, tem muita arte sendo produzida que a gente não está atento a ela, né? E eu acho que isso está nesse caso dos jogos, né? Só a galera que está jogando, o Adriano pode falar sobre isso. Ele joga bastante. Porque a gente tem, você joga, eu não sei se vocês jogam, eu não jogo. Eu não. Eu não dou conta nem de... Eu joguei Street Fighter 2. Então, Com Blanca, inclusive. Pois é. Então, e o Honda. Exato, então certamente tem. Existem artistas, por exemplo, um perfil de artista que existe, por exemplo, no Canadá, onde tem muita verba para o artista que lida com novas tecnologias, né? E são artistas que são cientistas e eles devem achar a graça da gente aqui, né, falando, porque na verdade eles estão num patamar de pesquisa juntamente com a ciência, né, então assim, são artistas diferentes, a gente não tem esse artista aqui, porque a gente não tem esse investimento na arte, né, nós não temos o artista que pode investir num conhecimento científico e artístico ao mesmo tempo, mas isso é totalmente normal, acho que logo a gente vai ter, eu faço parte de um grupo que eu sigo no Canadá, eu recebo e-mails, né? E a arte deles é totalmente arte de imersão. São óculos, sabe? Espaços imersivos, a linguagem deles é só essa. A gente não tem, já foi em algum lugar imersivo aqui, né? Em São Paulo você vê uma coisinha assim bem tímida, né? Mas nunca vi nada assim muito arrojado nesse sentido, né? Tecnológico. Porque aqui tem um aspecto circense, né? Por exemplo, a exposição do Van Gogh, que está lá, aquela coisa, né, gigante e tudo. Ah, sim, né? Nossa, eu tô esquecendo de... Você já foi? Fui. Você gostou? Eu fui do lançamento, né? Ah, foi? Foi na inauguração. Legal. Pode passar para mim, por favor. Eu cheguei primeiro. Foi. Tanto a caixa de... Vou voltar aqui no assunto mais sim, que eu organizei, claro. mas eu acho que a gente tá bem, né? Vai saindo. A caixa de baratas, o Porco Empalhado, do Nelson Lerner, eles são a mesma ação, né? Pensada pelo Duchamp. O Nelson Lerner ainda fez o Requiem do Júri, né? Que ele colocou... Tanto a Lydia Clark quanto ele colocaram essas obras pensando assim, né? Quero ver se o júri... Quero ver se é arte, né? Vamos lá, vou colocar se é arte. E o Porco Empalhado foi aceito, né? Então ele escreveu um texto falando, mas se o júri aceitou, é arte, né? Então, assim, eles que vão definir, brincando com essa ideia de um círculo de arte, né? Assim, institucionalizado,
e que quem define o que é arte ou não, mas era só para lembrar, né, esses artistas brasileiros que estão ali, né, você vê que em 66 eles estão já nessa mesma linha de pensamento, não é, claro, o que a gente vai ver com todas as possibilidades de hoje, mas eles não estão desenhando, não estão pintando, né, não estão fazendo coisas que são, na verdade, agora o campo tradicional da arte. Pode passar, por favor. Já assim, já era também com abrindo boxes, né, do Andy Warhol, porque e que o Arthur Danto considera, né, a morte da arte, né, a morte de uma arte que não necessariamente vai existir, somente ela, né, não é uma morte, simboliza algo que superou e modificou de uma forma muito intensa o que havia como arte, né? Então, se você vê a disposição de uma caixa que é igual à caixa de sabão em pó, disposta da maneira que você vê no supermercado, num espaço expositivo, já vai contornar também, né? Então ele está modificando, né? E embora ele tenha feito essas caixas, dizem que foi ele que fez, ele não simplesmente comprou as caixas. Então ele ainda fez alguma coisa, mas ele está trazendo essa imagem, né? Que é um paralelo que o Buñuel também faz entre um processo, né? Um tipo de arte, uma linguagem que existe na Europa, e nos Estados Unidos vai proliferar a ideia que também era europeia, né, a própria arte, mas que está trabalhando nessa ideia do consumo especificamente. Pode passar, por favor. Eu deixei, né, eu até pensei em tirar assim, Sherman, que trabalha esses simulacros, mas ela se apropria da imagem, né, de uma ideia, cria uma composição, organiza, né, com objetos diferenciados um autorretrato, né, que é sempre ela mesma que está na foto. E cria, né, ela mesma que edita, ela mesma que cria. Então é ela, fotógrafa. Pode passar, por favor. Se você quiser comentar, né. Pode passar mais uma vez, porque aqui tem um pequeno texto, né, falando dessa ideia do que é, né, o que a gente está comentando, na verdade, já foi comentado aqui, que é esse mercado cultural, que é a ideia de consumo, né? Eu estou mostrando aqui para vocês um trabalho da Jacques Lerner, que se chama Pulmão. Então, ela fez... O que ela fez? Na verdade, ela fez foi fumar, né? Bastante. E trabalhar como que a quantidade, né? O volume, ou a forma que ela ia construir com todos esses maços de Marlboro tem um sentido, né, e uma relação com muitas coisas que também é essa ideia de editar, de acumular, e reorganizar, né, de alguma forma, e dispor de uma maneira que você tem essa releitura, né? Todo mundo sabe o que é fumar, o que é uma cadeira de cigarro, mas quando você vê ela dessa forma, ela refaz a sua ideia. E pode passar, por favor, aqui eu tenho mais uma imagem com a Jacques Lerner. Não tenho ela, mas são outras obras dela. Aqui tem os nomes, né, que é uma instalação dela de sacolas, de lojas, ela vai juntando, faz essa ideia de patchwork, né, e aqui um comentário sobre a obra da Jacques Lerner, que começou a produzir bem acho que nos anos 80, ela já era uma artista bem jovem, mas já produziu bastante, né? Essa imagem é de 89. E você vê que aqui existe uma relação do trabalho dela com o dadaísmo, com o construtivismo, com a arte pop, com a arte conceitual, com a arte povera, né? Punk, pós-punk. Então, tudo que a gente imaginar, né? Que essa apropriação, né? Esse acúmulo de objetos. Pode passar, por favor. Pode trazer como princípio, né, de criação na arte. E eu estou explicando aqui exatamente o que é a assemblagem, porque essa ação de você reunir, né, objetos, mas está muito vinculada à ideia de organizar um suporte, que pode ser normalmente a própria pintura. Né, mas assim mesmo, o Jean Dubuffet, que criou esse termo, ele
está trazendo coisas que ele juntou, que ele observou, que ele trabalha, né, e cria uma nova possibilidade de composição. Aqui, claro que a gente tem a tal da artesania, né, mas ainda assim é a reunião de materiais diversos, já existentes, que combinados com a pintura, no caso da assemblagem, provocam uma extensão dos limites da tela, invadindo o espaço tridimensional. Pode passar. Então, aos poucos, o que vai sendo colocado, que eu acho que é bem interessante nessa ideia da pós-produção, é o questionamento da ideia da originalidade, né? Que a gente tem como um valor muito grande no meio artístico a originalidade do artista, né? E aí você tem, o artista faz isso, o outro faz parecido, e o outro faz praticamente a mesma coisa, e eu posso fazer também se eu quiser, né? Então vou fazer, chegar em casa, vou me inspirar no Farnese Andrade. e pode mesmo, não é? Porque você tem essa possibilidade. Caso o Farnese, a maior parte do que se escreve sobre ele é considerado também um tipo de assemblagem, né? Eu não acho, porque para mim já é essa nova, né, posição de não estar necessariamente colando, né, mas de estar construindo. E são vários objetos que a gente tem, né, um oratório e toda essa modificação e reconstrução do que seria, né, algo relacionado a um contexto de infância. Então, são muitas tradições que ele está trabalhando ali, né? A linguagem é feita a partir do que a gente tem como referência do próprio objeto, né? As nossas referências trabalham com esse objeto. Então, dependendo do percurso de cada um, acho que isso também vai sendo cada vez mais rico, né? Acho que é isso que acontece. Então, as noções de originalidade e mesmo de criação, fazer parte do nada, né, a partir do nada, esfumam-se nessa nova paisagem cultural, marcadas pelas figuras gênias do DJ e do programador, cujas tarefas consistem em selecionar objetos culturais e inseri-los em contextos definidos. Agora, um pouco da estética relacional, que eu comentei na resposta, né, para a Camille, que a estética relacional descreve a sensibilidade coletiva na qual se inserem as novas formas de prática artística e trata do aspecto convivial e interativo dessa revolução. Então, de alguma forma, a gente se comporta, talvez, de forma diferente em frente a uma obra como essa, né? E uma das coisas que é mais interessante observar, que eu acho, e aí é uma experiência que eu tenho como professora, é o comportamento das crianças em obras como essa, sabe? Assim, as crianças, elas têm outra dinâmica, elas mexem, elas, sabe, fazem coisas, começam a dançar, né? Como que a criança é. Então, toda vez que a criança entra em contato, é uma experiência que eu tinha quando eu cheguei a trabalhar com crianças. Mas talvez eles venham com menos barreiras, né? Esse tipo de linguagem. Pode passar. Aqui é um trabalho do Ednei Antunes. Acho que todo mundo conhece o Ednei, gente. O Ednei é daqui, né, de Goiás. Ele era inicialmente um grafiteiro, né? O Ednei, ele teve um percurso muito especial, porque a primeira vez que eu vi o Ednei, ele estava dançando rap na TV em Anguera. Ele fez uma exposição, ele era grafiteiro, mas ele e o Monaco, era uma dupla praticamente, eles fizeram uma dança, né, de rap, assim, fazendo divulgação da exposição. Aí falou que esse vídeo se perdeu. E ele fez mais tarde essa instalação. Então, a gente observando, essa é uma unidade, né, uma instalação bem maior. E aqui a gente tem essas ferramentas mais usadas para produzir esses modelos relacionais, são obras ou estruturas formais preexistentes, como se o mundo dos produtos culturais e das obras de arte constituísse um extrato autônomo capaz de fornecer instrumentos de ligação entre os indivíduos. Pode passar, por favor, a gente vê a imagem do Ednei. Ele fez painéis imensos dessas balas pregadas, né? Sempre com crianças, né? A gente remete à ideia de muitas balas que a gente, né, recebia de troco com rostos de crianças, e as crianças sempre com tarja nos olhos, que remete a uma outra... A balinha Nilva. A Nilva era sempre a menininha, né? A Pache. Gostosa, muito gostosa.
E nesse trabalho do Ednei, as pessoas elas podem pegar a bala e jogar fora o papel. Né? Então é todo um contexto que ele cria. Né? Eu não sei, eu acho que o Ednei a gente ainda vai ter que ter salas construídas só para ele, porque eu acho o trabalho dele maravilhoso. Esse é um dos trabalhos dele que eu mais gosto, mas ele que veio de uma tradição do grafite, né? Ele tem uma mente assim que ele pensa essas coisas, sabe? Eu não vejo muito isso em muitos artistas aqui, mas no Ednei. E são muitos trabalhos dele então, que ele traz. Né? Esse objeto mesmo que ele mesmo na foto ali, ele está com uma criação dele também. De 0 a 2 mil, né? Pode passar. Para fazer um paralelo, né, com a aula do Ednei, eu estou mostrando o Christian Boltanski, que também se apropriava de fotos de judeus. Né? Ele é judeu, ele trabalhava com essas fotos que foram deixadas pelas famílias judias, né? Foram largadas, né? Porque as famílias foram tiradas, né, das suas casas, foram para os campos de concentração, e ele passa a recriar em cima dessas imagens fotográficas. Aqui como que ele compôs, né, a obra dele, a eletricidade, né, muitas vezes a lâmpada está bem na cabeça, né, bem em cima da foto, a foto desfaz com a lâmpada, e sempre essas instalações de paredes, com fios. Fica parecendo uma áurea, né? Também, né, tem uma série de referências tumulares, né. Acho que tem mais uma imagem, a gente pode passar. Que é também uma organização, né? Ele não está trabalhando, né, com a tradição novamente. Aqui é como eu falei, né? Então as fotos, ele apropria das fotos e daí traz, né, esse caráter bem forte, né? Que é toda essa condição, né, que a gente sabe do Shoah, né, do Holocausto. Pode passar. Aqui é só quais são, né? Então, as tipologias, se a gente quer dar uma de historiador da arte, né? E amarrar as coisas, e dá para fazer isso, né? O próprio Rio que organiza essa lista. Você tem, nessa tipologia da pós-produção, essa maneira de reprogramar obras existentes. Né? Então, a gente tem essas obras que são sempre trabalhadas, muitas são eleitas por vários artistas, né? Como proposta de reprogramação, habitar estilos e formas historicizadas, usar as imagens de maneira, né, a partir delas como matéria-prima, utilizar a sociedade como repertório de formas, recorrer à moda e aos meios da comunicação. Eu vou ficar devendo esse da moda, eu esqueci de colocar a Bicroft aqui para mostrar como que ela também se apropria do universo da moda, dos manequins, para mostrar, né, os corpos, né, da maneira que os corpos agem e que a gente observa, né, dentro do contexto da moda. Acho que tem mais algumas imagens que são... Aqui é o Gus Van Sant fazendo uma reedição, né, um novo filme do Psicose. Né? Piorando a Psicose. Muito complicado, né, mexer com Psicose, né, uma coisa... diamante bruto daquele, né? Pode passar. Se fosse bruto também, o problema é que era lapidado. Totalmente, né? Mas ele é bem lapidado, de maneira que a gente não consegue imaginar, né? Eu ainda quero ver. Aqui é o Douglas Gordon, que também se apropria de imagens cinematográficas e transforma, passa o filme no positivo e no negativo, mas da mesma maneira que o sampleamento modifica, né, o filme, aqui também a gente tem como se fossem 2 filmes diferentes acontecendo. Esse é bem interessante, eu queria ver assim, eu tenho, né, eu gosto de ver coisas demoradas. Então é uma projeção do Psicose em 24 horas, então a gente está falando do diamante lapidado, que é a beleza, né, você consegue ver as imagens, né, como quadros, né, porque é tão lenta a passagem, você estender toda a projeção do Psicose em 24 horas, mas foi essa proposta do Douglas Gordon, que é também uma pós-produção.
Um dos artistas mais comentados pelo Buriô, e talvez a gente tenha, eu pelo menos, eu gosto de observar esse artista, né? Como é que ele chama? Tiravanik? Tiravanija. Rikrit Tiravanija. O que ele faz? Ele coloca as pessoas em situação de convivência. Ele propõe que a obra dele seja você conviver com obras, ou com algumas possibilidades de, às vezes é um jantar, sabe? A exposição dele é você chegar e estar dentro da obra, participando de uma ação. Essa é a obra dele, muitas vezes convivendo com obras de outros dentro artistas. da pessoa, né? E a pessoa dentro da obra. Exato. Não é um pouco... De alguma forma você falou um pouco do que a Clara Coralina falava, né? A arte culinária é a única obra que não é abstrata, mas de alguma forma é a situação, né? A vivência é a obra, né? Pode passar aqui mais um. Aqui o Daniel Spoerry, que também transformava, né, esse registro, né, de algumas... de encontros, de ações, ou de jantares, né, de algo menos sofisticado, como a obra também. É o espontâneo. Realismo. É o espontâneo. É o espontâneo, que é o que ele faz a oposição entre a pop art, né? A pop art registra em forma de imagem, o novo realismo ele traz esse mesmo ideal do consumo de uma maneira diferenciada. Acho que tem só mais uma imagem, talvez. Aqui é o Albano Afonso. Foi um dos primeiros artistas que eu sempre penso, porque antes mesmo dele, você vê que, como ele está trabalhando nesse princípio, né, de registro de uma organização de objetos, mas antes, que depois passar na próxima imagem, ele participou inclusive de uma exposição aqui em Goiânia, daqueles salões do Flamboyant. Acho que o primeiro ele trouxe essa linguagem, né, que é uma sobreposição de imagens fotográficas, onde esse vazado, esses furos, né, criam a percepção da imagem que está por baixo. Pode passar. Acho que essa é uma das últimas. O nome do artista ficou escondido. São roupas, né? São roupas. Que é uma arte povera, né? Que é essa composição. Mas eu fico devendo o nome do artista. Esse aí vai ser o último vídeo que eu vou mostrar, para encerrar. Eu não sei, acho que já tem nem quanto tempo. Mas o Anthony Macau, ele cria um filme que é, na verdade, uma escultura de luz, né? Ele está usando a linguagem do cinema e pensando ela para fazer algumas formas, né? Quase escultóricas. Então, enquanto a imagem do filme cria essa linha, pode passar, por favor. A linha descrevendo um cone, ela cria essa forma. Enquanto as linhas vão sendo formadas, você tem no espaço, né, da filmagem, entre a projeção e a projeção, né, entre a câmera, né, e a projeção, a gente tem a obra, que é essa forma. Vou passar mais uma vez. E a gente pode ver o filme mais uma vez, por favor. Olha só que coisa mais. A gente podia fazer isso, né? Podia fazer isso uma vez. Pode passar. Obrigada. Mas agora a gente vai pro filme. É o último vídeo lá, é um vídeo pequenininho, dá pra só soltar ele. Tá no pendrive. Tá no pendrive junto com aquele outro vídeo. Esse take shot.
para ver o que a fotografia que a gente tinha mostrado, o espaço que eu estou botando no chão. Eu já vi isso sendo usado no videoclipe. Isso aí, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Vocês têm muita pergunta. Muito legal. Perguntas, perguntas, perguntas. Sei que a senhora tem. Tô olhando a sua carinha, tô vendo. Pessoal, eu acho assim que tudo é uma coisa que vem da outra coisa, do começo, desde o começo.